E a Agricultura Geral, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, lança relatório mundial sobre a biodiversidade do solo. Vamos então falar ao vivo agora com o pesquisador da Embrapa Florestas, o Jorge Brown, aqui com a gente. Oi, Jorge, bom dia para você. Obrigada por ter disponibilizado aí seu tempo nesse fim de ano ao vivo aqui com a gente. Bom, muito interessante esse relatório da FAO que trata e traça, claro, todo esse cenário de biodiversidade do solo, desafios, avanços, em especial para o Brasil. Quais são os pontos que mais chamam a atenção? O que vale a gente destacar aqui e passar à nossa audiência? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar sobre a biodiversidade do solo, aquilo que está muito próximo do meu coração, da minha pesquisa, mas também muitas vezes estamos pisando em cima dela, né? Sem realmente saber muito bem o que está ali escondido debaixo dos nossos pés. E o que a gente tem para realmente, muito relevante essa sua introdução, e para esmiuçar o que diz, né, esse relatório e o que a gente pode aproveitar realmente para entender como avanço, desafios e oportunidades também quanto ao nosso solo. Sim, o relatório, que tem mais de 600 páginas, né, é um livro, quase uma enciclopédia, né, sobre a biodiversidade do solo, que teve a contribuição aí de mais de 300 cientistas no mundo inteiro. Chama atenção ao fato de que o que temos debaixo dos nossos pés, que eu falei ali, é mais ou menos 25% de todas as espécies conhecidas no planeta, que vivem dentro do solo. E se consideramos ainda as plantas, né, que têm as raízes que precisam tirar dali o sustento, os nutrientes que elas precisam para crescer, isso aí sobe para 40% de todas as espécies conhecidas que têm uma relação íntima com o solo. E que esse solo, além de ser lar de uma quantidade enorme de espécies, né? Aí bota aí milhares e talvez aí milhões de espécies, já que tem muitas espécies que ainda não são conhecidas, né? Como o fundo dos oceanos, né? O solo é outro daqueles lugares ainda cheio de espécies a serem conhecidos. Então, além dele ser esse lar para um zoológico subterrâneo, né, um universo subterrâneo, também está ameaçado. E aí é o que a gente chama atenção, que tem muitas ameaças e muitas coisas que precisamos colocar a nossa atenção para que esse solo seja mantido, usado e conservado de uma forma sustentável para nós e para as nossas próximas gerações de seres humanos habitando o planeta. Com certeza. Agora, Jorge, em termos de pesquisa, de avanço e o próprio trabalho que a Embrapa vem fazendo nesse sentido, de entender melhor como é que está, né, o nosso solo e todo esse cenário que você acabou de traçar aqui para a gente, o que a gente pode entender de avanço que vem do campo da ciência, do campo científico e que vem sendo aplicado, sim, no campo, né, nas propriedades, ou seja, no trabalho ali no dia a dia? Sim, temos pesquisas desde um nível básico de conhecer as espécies que estão ali, até um nível mais avançado de que uma vez que conheçamos o que elas são, o que elas fazem, para que elas servem, né? O nosso lado sempre utilitário como seres humanos, querendo obter de certa forma que precisamos, né? Obter os benefícios até muitas vezes gratuitos que esses animais nos proporcionam, que chamamos os serviços ecossistêmicos, né? Aqueles serviços que a natureza presta para o ser humano. A gente pode, a partir dessa pesquisa, já uma vez sabendo a função desses organismos, usá-la como tem sido feito em muitos casos. Por exemplo, há muitos antibióticos que são provenientes de micro-organismos que vivem no solo. Há um benefício muito importante, que é a parte de fixação biológica de nitrogênio, que é feito por micro-organismos simbióticos que vivem junto com as raízes, por exemplo, da soja e de muitas outras leguminosas. E, portanto, nós economizamos bilhões em fertilizantes nitrogenados quando inoculamos a nossa soja aqui no Brasil. Então, tem benefícios nesse nível de econômico, né, que a gente pode sentir no bolso, que o agricultor pode sentir no bolso, que vem de micro-organismos benéficos, bactérias promotoras do crescimento vegetal em nossos campos agrícolas.
Mas, além dessa parte de pesquisa, enquanto aos benefícios, temos toda uma parte de benefícios também do que nós fazemos no campo, as nossas práticas agrícolas ou florestais, que são aquelas que vão proporcionar o ambiente propício para que esses animais, esses micro-organismos vivam nesses nossos solos, que são um solo vivo, que a gente chama, né? Um solo que está sobre os nossos pés, que ele proporcione os seus benefícios. E existe uma série de práticas já bem consolidadas aqui no Brasil, que vem sendo expandido enormemente nas últimas décadas, né, que seriam a integração lavoura-pecuária-floresta, ou o próprio plantio direto, que é aquela prática de você semear as culturas agrícolas sem arar o solo, ou seja, você faz o seu sistema plantio direto. Então, nós temos aí na Embrapa, e não só nas Embrapas, mas também nas universidades, as instituições brasileiras, muitas pesquisas direcionadas para entender não só o que os micro-organismos fazem no solo, mas também o que nós fazemos nos nossos solos, que dão as condições adequadas para que esses micro-organismos e organismos animais possam atuar e nos beneficiar enquanto a produção agrícola ou florestal. Exatamente. Muito interessante. A gente já trouxe aqui em diversas oportunidades e chances a questão do sistema ILPF, a questão que você colocou da soja, né, trazendo esse potencial também muito interessante para o solo, outras culturas também, rotação de culturas, plantio direto. E aí a gente tem um cenário que é o seguinte, né? Esse ano a gente deu respostas muito positivas para o mundo todo, não só para o Brasil, no sentido de mantermos aí toda essa segurança alimentar, conseguirmos exportar os excedentes, não tivemos a questão de logística muito e infraestrutura barrando essa questão, então funcionou e muito bem. Um PIB do agro, de acordo com a CNA, com crescimento de 9%, ou seja, o mundo, né, está de olho nesse potencial do Brasil e não é de hoje, mas com o advento da pandemia, isso cresceu muito. Então, há que se observar, sim, mais a questão do solo, com um olhar mais atento, mais especial, nesse ano de 2021, para continuar todo esse potencial produtivo brasileiro? Sim, na verdade, o solo, que é o sustento, né, para toda essa máquina produtiva agrícola e florestal do nosso país, ele continua estando em ameaça, né? Na verdade, sabemos que esses eventos catastróficos, ou o que a gente chama, né, mudanças climáticas que vêm ocorrendo não só no Brasil, mas mundo afora, podem causar esses eventos mais importantes de chuva, por exemplo, que podem, se o solo não estiver bem protegido, bem coberto, levar à erosão, que continua sendo, não só no Brasil, mas mundialmente, uma das principais ameaças à produção sustentável e ao uso sustentável do solo. Num relatório da FAO de 2015, eles sinalizaram que 1/3 dos solos do mundo estão degradados por causa da erosão. E sabemos que outras ameaças, como o próprio fogo, como vimos, né, a questão dos grandes fogos na Amazônia, no Pantanal, obviamente são áreas mais de conservação, mas sabemos que a matéria orgânica, que é a base para o alimento dos organismos que vivem do solo, precisa ser protegida, o solo precisa ser alimentado com matéria orgânica, né, precisa ser dado as condições para que esses organismos possam viver, sobreviver e atuar e funcionar nos nossos solos. Então, tudo que tem a ver com preservar e melhorar a quantidade e o estoque de matéria orgânica no solo, que ajuda o sequestro de carbono e essas questões climáticas, é bom e precisa ser olhado com mais carinho pelos nossos produtores. Maravilha. E essa é uma das diretrizes que a Embrapa Florestas, por exemplo, vem trabalhando, vem direcionando os seus esforços nesse nível também de produção mais sustentável, né? Já que a sustentabilidade é um dos chamados aí 4S de respostas também da pandemia. Então, você acredita nesse sentido e sim, deve ser mais forte a questão de produção sustentável no Brasil, em especial, ainda mais no ano de 2021. Sim, o Covid trouxe muitos desafios para todos nós, muitos nós em home office, né? Mas os agricultores não estão em home office, estão na sua casa, mas produzindo, né? E a indústria florestal e tudo continuou trabalhando. Obviamente, não
não podemos menosprezar a questão de sustentabilidade, de conservação ambiental, de conservação do solo, em detrimento de uma necessidade de preservar aquilo que é o sustento da nossa base de produção agrícola florestal, que é o solo, e não colocar o lucro acima de uma conservação ambiental. Sabendo que, no final das contas, se não cuidamos aquele recurso natural não renovável, que é a base da nossa produtividade do solo, no final das contas vamos acabar perdendo aquilo que é essencial para a produção em curto ou mais longo prazo. Maravilha, então, muito obrigada, viu? E um excelente dia, passagem de ano para você, para todos aí da Embrapa Florestas e para todas as Embrapas muito parceiras aqui do nosso programa, do Bem da Terra, nesse ano de 2020, com a certeza de que estaremos juntos e ainda melhor em 2021, viu? Um ano muito produtivo aí para todos vocês. Igualmente, obrigado, Renata, para você e todos os ouvintes também, um excelente ano novo, com muita saúde. Obrigada a nós.